Então vamos, sem delongas, abrir a Bíblia em Mateus, o Evangelho de Jesus, escrito segundo Mateus, no capítulo de número 28, versículo 5 e versículo de número 6. Mateus, o Evangelho de Jesus, capítulo 28, versículo 5 e versículo 6. Abramos e leiamos a Bíblia para nossa alegria. Amém? Quem encontrou diz amém. Amém. Só isso que encontrou? E o resto? Bom, quem encontrou diz um amém bem forte. Amém. Eita glória. Versículo 5. O anjo disse às mulheres. Olha para você ver que coisa linda. O anjo disse às mulheres. Vou falar de novo, hein? O anjo disse às mulheres: Glória a Deus. não tenham medo. Sei que vocês estão aqui procurando Jesus, o que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ressuscitou, Aleluia. como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Aleluia. Aproveitando que você está de pé comigo, não querendo cansar a vossa beleza, façamos mais uma oração, porque oração não tem contraindicação. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai bondoso, formoso, lindo, 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 Deus da glória, Deus da vitória, adoramos, oramos em gratidão por lermos a palavra viva, eficaz, única vitamina para a fé. A fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra que os anjos queriam pregar, mas como quem colocou um grande tesouro em vasos de barro, deu a nós, seres humanos falíveis, tão grande privilégio de sermos pregoeiros de tão enobrecedora palavra. E por isso te adoramos e glorificamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Assente, redobre sua atenção e entenda algo. Se tem uma parte na Bíblia que, se o diabo pudesse arrancar, e arrancar da memória de todos os crentes, se ele pudesse arrancar, a parte que ele arrancaria é esta que acabamos de ler. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Este milagre é irrepetível. Ninguém jamais conseguiu fazer o que Jesus fez: dar a sua vida e ao terceiro dia tomá-la novamente. Durante a Revolução Francesa, história geral, tinha alguém, um general chamado Talleyrand, que zombava do povo de Deus. Zombava dizendo assim: religião cristã, isso aí é uma coisa que qualquer um poderia fundar. Aí levantou-se um homem de Deus, corajoso, e confrontou o oficial dizendo: sim, é muito fácil criar uma igreja assim, se o senhor conseguir morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia! Porque este é o grande milagre e trunfo da igreja, um túmulo vazio. Aleluia! Mas, querida igreja, é muito importante entendermos que a morte de Jesus já é um preço alto que foi pago para nós termos a nossa vitória. Nós vamos ter a nossa vitória porque Jesus se deu, se entregou, se ofertou por nós. Há quem pensa erroneamente que Jesus foi obrigado a ser crucificado, que Jesus, como se o Pai colocasse a mão nas costas dele e falasse: meu filho, não tem outra pessoa, você tem que ir, você é obrigado a ir. Não foi assim.
A Bíblia diz que ele se deu voluntariamente, por livre escolha, porque nos amou. Então, tudo começou numa noite de quinta-feira, na última ceia de Jesus entre os seus discípulos. Ele sobe ao Getsêmani. Ali vem o Judas de Quiriotes, porque Iscariotes não é sobrenome, é naturalidade, ele era de Quiriotes. Então Judas Iscariotes é porque morava numa aldeiazinha chamada Quiriotes. Então veio ele trazendo os que o prenderam. Então levaram Jesus, espancaram Jesus, colocaram uma coroa de espinho na sua fronte. Eis o motivo do profeta Isaías dizer que ele estava como a raiz de uma terra seca, sem aparência nem formosura. Não é porque Jesus não era bonito, não era lindo, não é porque Jesus era uma pessoa de aparência triste, feio. Não, ele está falando do momento do Calvário. Jesus foi moído, colocaram a coroa na sua fronte, espancaram ele em toda a noite até o amanhecer da sexta-feira, preparando ele para ser crucificado. Então ele estava irreconhecível, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, mas na cruz já houveram fenômenos extraordinários. Por exemplo, quando Jesus está pendurado no madeiro, as pedras se fenderam. Eu não sei se você já viajou para um lugar onde há grandes montanhas no meio do caminho das estradas. Você observa que algumas delas têm uma marca, como que se tivesse trincada. Algumas abriram. Eu não tenho dúvida de que as pedras do planeta, elas se rangiram, elas tremeram, porque a Bíblia diz que as pedras se quebraram só com a morte de Jesus. Quando Jesus morre, há um eclipse solar, a terra escureceu, parece que o astro-rei está reivindicando que Jesus está morrendo. Mas não ficou só nisso. Quando Jesus está se entregando, todos os sepulcros de todos os cemitérios da terra se abriram. Olha que situação assustadora, aterrorizante. Os sepulcros da terra se abriram, e a Bíblia diz que quando ele expirou, quando ele se entregou e pegou sua vida de volta, os mortos começaram a sair de dentro das sepulturas. Mateus 27, 52 e 53, olha que algo, até parece filme de terror. Os mortos começaram a sair de dentro das sepulturas e foram caminhando, andando, e entraram em Jerusalém, porque ali no madeiro estava o grande, ali no madeiro estava aquele que se fez carne por mim e por você. A Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou. Sabe o que é tomar? Ele tomou. Tomar significa arrebatar, pegar com violência, violentamente. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele disse: me dá aqui, Claudinei, o seu problema. Me dá aqui, presbítero Esdra, a sua dificuldade. Me dá aqui, irmã Hélida, a sua aflição. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas ele carregou. Mas redobre a atenção, porque mesmo diante de tão grande e fenomenal evento, alguns não entenderam o agir de Deus e abandonaram o caminho. Sabia disso? Jesus está morrendo, e olha que Jesus passou com os discípulos quase 3 anos. Quantos anos? Quase 3 anos, ensinando, falando com eles. Olha quem era o professor de escola dominical deles: Jesus. Olha quem era o pregador deles: Jesus. Olha quem era o mestre deles: Jesus. Olha quem era o mentor deles: Jesus. E mesmo assim teve discípulo que não entendeu o agir de Deus
largou a cruz e foi embora. Entre eles, Lucas 24:13, há um discípulo chamado Cleopas, que vai levando o outro de volta para Emaús, porque não entendeu o propósito. A terra tremeu, os sepulcros abriram, as pedras rangiram, e teve crente que não entendeu que Deus estava trabalhando, não entendeu que Deus estava agindo. Se tendo um mestre como Jesus, muita gente não entende, imagina tendo um pregador como o irmão Claudinei. Pode ser que alguém não consiga entender, não consiga ligar, não consiga glorificar, mas eu vou fazer o meu papel, que é entregar aquilo que o Senhor me deu. Então a Bíblia fala que até Pedro, João 21, versículo 3, voltou à antiga profissão dele, decepcionado. Pedro decepcionou e voltou a pescar peixe novamente, mas logo Pedro que disse: eu nunca vou te negar. Logo Pedro, meu irmão, que ficava ali constantemente próximo a Jesus, mas não entendeu o agir, não entendeu o mover, não entendeu o fazer de Deus. Bem, João 20, versículo 19, os outros discípulos foram para Jerusalém e ficaram lá trancados dentro de casa, roendo unha, com medo dos judeus, desesperançosos, desmotivados. Mas presta bem atenção, que enquanto os discípulos estão desmotivados, indo embora, desviados, desanimantes, Jesus continua trabalhando, Jesus continua fazendo. Aleluia! Ele deixou claro em Mateus 12, versículo 40, Mateus 27, 63, que era necessário que o corpo dele ficasse 3 dias na sepultura. Usou o exemplo de Jonas, dizendo: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem também seja sepultado. Mas redobre outra vez a sua atenção, e eu estou insistindo que você redobre a sua atenção, porque a vitória vem no agir de Deus, é no entender o trabalhar de Deus, é no entender o mover de Deus. Jesus está trabalhando, irmã Dalila, apesar de muita gente não estar entendendo, indo embora, Jesus continua trabalhando. Efésios capítulo 4, versículo 8, versículo 9, diz que ele desceu até as partes mais profundas da terra. Vou repetir, hein? Ele desceu até as partes mais profundas da terra. A terra, o globo terrestre tem pelo menos 3 camadas. Primeira, a crosta terrestre, essa aqui onde nós pisamos, que tem o solo, o subsolo. A 1.200 quilômetros abaixo tem a segunda parte, chamada litosfera, aonde tem argila, areia molhada, parece que é para resfriar. A parte interna, chamado núcleo central, que tem níquel derretido, chumbo derretido, aço derretido, pedra derretida, rocha derretida. Será este lugar o inferno? A palavra inferno do latim é inferiore, lugar inferior. Bem, a gente não pode geograficamente comprovar isso, mas fato é que a Bíblia diz que ele desceu até as partes mais profundas da terra. Aleluia! Mas não ficou só nisso. A Bíblia diz em 1 Pedro 4 e 6 que ele pregou o evangelho aos que estavam em cativeiro, ou seja, aqueles que morreram com uma promessa de redenção. Por exemplo, Abraão morreu com uma promessa de redenção, mas não tinha um redentor. Jó morreu com uma promessa de redenção e disse: eu sei que o meu redentor vive e virá ao meu encontro, mas ele não tinha um redentor. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias,
Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, nenhum deles, Ageu, Zacarias, Malaquias, nem João Batista, eles morreram, mas eles só tinham uma promessa de redenção. Mas a Bíblia diz que Jesus desceu até as partes mais profundas da terra. 1 Pedro 3,19, ele pregou aos que estavam em eterna prisão, num lugar chamado Hades, ou Seol, que é a habitação dos mortos no Antigo Testamento. Hebreus 2,15 diz que ele livrou aqueles que estavam presos em algemas eternas, porque não tinha um Redentor. Apocalipse 1,18 diz que ele, quando desceu, ele tomou as chaves da morte, as chaves do inferno. Em 1 Coríntios 15:55 diz que ele subiu e cantou o hino da vitória, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó pecado, o teu agrilhão? Porque o agrilhão do pecado é a morte, e ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. Apocalipse 1:18. Glória a Deus e aleluia. Então esse Jesus que morreu é um vitorioso, morreu como vitorioso. Mas agora presta atenção, que enquanto ele está fazendo esta obra, os discípulos estão sem entender, trancados com medo do judeu. E medo, irmão, é a fita métrica que mede o quanto estamos distante de Deus. O medo, o temor é a fita métrica que mede a distância que estamos de Jesus, que mede quão diminuta é a nossa fé. Eles estão com medo, mas Jesus está trabalhando, Jesus está agindo. Eles estão indo embora, mas Jesus está agindo, Jesus está trabalhando. Ei, fala com o irmão aí perto de você: Jesus continua trabalhando. Pode até ser que você não esteja entendendo, mas Ele está no controle, Ele está trabalhando, Ele está no controle. E quando Ele veio subindo e cantando o hino triunfante, onde está a morte, a sua vitória, Ele apareceu para aquelas mulheres e disse assim: aleluia, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Levante a mão direita e reconheça: Ele tem todo o poder. Repita comigo: Ele tem todo o poder. Outra vez: Ele todo o poder. É suficiente para curar, é suficiente para libertar, é suficiente para proteger, é suficiente para fazer. E se eu tivesse aí nesse banco aí, eu estava rachando de dar glória a Deus e aleluia, porque você serve um Deus suficiente. Uragalaga xaramandaragahas, omaragassuricandarabahas. A Bíblia diz que ele tomou cativo o cativeiro. Salmos 68:18. E agora, ao terceiro dia, a Bíblia diz que a Trindade entrou em ação, porque Deus gosta de trabalhar com Jesus, e Jesus gosta de trabalhar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo gosta de trabalhar com Jesus, e Jesus gosta de trabalhar com o Pai. No terceiro dia, a Trindade entrou em ação. Atos 2:32 diz que foi Deus que ressuscitou Jesus. Romanos 3:4 diz que Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. E Romanos 8:11 diz que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Aleluia! Então aqueles que estavam aguardando a promessa puderam declarar naquele momento: o Redentor vive, o Redentor vive. Sabe qual é o significado de Redentor? É aquele que briga em nosso lugar. O significado de Redentor
é aquele que vem na frente para nos proteger. O significado de redentor é aquele que advoga, oh meu Deus, a nossa causa. O significado de redentor é aquele que pega na mão e diz assim: ninguém toca naquele que eu escolhi. Ninguém toca naquele que eu escolhi. Eita glória! Louvado é o nome de Jesus. Levante a mão para glorificar. Levante a mão para glorificar a Ele. Levante a mão para adorar a Ele. Eita glória! Ele ressuscitou. Está vivo para nos dar a vitória. Está vivo. Deixa eu contar para você algo aqui e nós vamos orar. Devolvendo dentro do horário. Sabe quando o inimigo quer acusar alguém? Presta muita atenção. Quando o inimigo quer acusar alguém, ele acusa alguém no futuro? Acusa? Já ouviu falar? O inimigo acusa alguém pelo futuro da pessoa? Por que ele não acusa pelo futuro? Por quê? Primeiro, o futuro não existe. O que existe é só o presente. O que existe é só o presente. Mas quando ele acusa no passado. Não é no passado que ele gosta de acusar? Lembrar dos erros do passado? Das coisas feitas no passado? Presta bem atenção. A grandeza, a riqueza da ressurreição para a construção da sua vitória. Porque o passado é como se fosse um lugar, algo abstrato. O passado é algo abstrato. Quando ele consegue arrebatar a mente de alguém, olha aqui, presta atenção. Levando esta pessoa ao passado, é como se a pessoa fosse aqui, esse cronômetro aqui, sem a minha mão segurando, flutuando sem um apoio. Quem está entendendo diz amém. Amém. Se eu soltar isso aqui, cai, não cai? Mas quando o inimigo leva alguém acusando o passado da pessoa, é como se a pessoa estivesse flutuando. A pessoa às vezes quer resistir, mas ela não consegue porque não tem apoio. Não tem aonde pisar, não tem aonde pegar, não tem aonde se apoiar, não tem aonde se abraçar. E o inimigo tem vantagem, dando golpes covardes, um algoz cruel, trazendo e dando golpes covardes, maltratando, matando, porque ele não tem prazer de matar de uma vez, ele quer matar devagarzinho, para ver ali a pessoa sofrer, para ver ali a pessoa gemer, e a pessoa perder a fé, perder a alegria, perder a esperança. Mas redobre sua atenção mais uma vez, para lembrar a importância do Calvário e da ressurreição. Você se lembra quando na ceia, o apóstolo Paulo disse: fazer isso em memória de mim. Mas espera aí, a memória toca o passado, a memória toca o passado. Ele disse: em memória de mim. Você pega no pão, em memória de mim. Você pega no cálice, em memória de mim. O que é que está acontecendo quando você está em memória de Jesus? É que o inimigo está te levando, te acusando: você fez, você não merece, eu sei os seus erros, os seus defeitos, eu sei, e acusando. Mas aí você pega ali e lembra da memória de Jesus, e através da memória de Jesus, você presta atenção, você visualiza o Calvário, você visualiza o lugar aonde o sangue correu, e aonde a vitória foi ganha com uma espada cravada na fronte da caveira. Aí o que acontece? Você fala, você está sendo acusado, o inimigo está te acusando, mas você fala assim: peraí, adversário, eu estou me lembrando, a minha memória está funcionando, eu estou me lembrando do Calvário. Vamos dar um pulinho no Calvário, vamos ao Calvário, e no Calvário ele perde as forças dele. No Calvário você clama e a vitória acontece. Até porque tem mais crente batizado com o Espírito Santo aí? Tem. Levanta a mão. Tem mais crente batizado com o Espírito Santo? Tem mais crente que fala em língua estranha aí?
mais crente pentecostal na reunião do círculo de oração. Levanta a mão, levanta a mão. Você não tem noção do que Deus está fazendo na sua vida agora. É gachumarras, mas glorifica, 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 porque Ele está trazendo uma libertação tão grande, 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 tão grande. Ele está quebrando algemas tão pesadas, correntes tão grossas. Só de você lembrar que Ele morreu por isso. Madaia soberra, Uragaxeregue de Mandará, Omaia Suiaiaha. Sabe por quê, irmão? Porque no em memória de mim, morte e ressurreição, existe um tempo chamado eternidade. E a eternidade é atemporal. Na eternidade não existe ontem. Na eternidade não existe amanhã. É um estado perfeito, eterno. O que isso quer dizer, pastor Claudinei? E devolvo o microfone. Isso quer dizer que quando você pega a sua memória e lembra do Calvário, é como se o sangue estivesse correndo agora. Não é amanhã e nem ontem, é agora. O madeiro continua úmido pelo sangue do Cordeiro que foi derramado, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. Ele carregou o castigo que nos traz a paz. Receba a paz, receba a paz, receba a paz, receba a paz, receba a paz. Cante com paz, pregue com paz, coopere com paz, sirva com paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados, 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 para a glória do Pai, para a glória do Pai, para a glória do Pai. Aleluia. Só fica de pé, só fica de pé quem está sendo renovado. Não é todo mundo não, é quem está falando língua só fica de pé quem está sendo renovado, falando língua estranha. Quem está sentindo, aleluia. Tem gente que vai para Emaús, mas tem gente que vai ficar e ver o milagre acontecer. Tem gente que vai voltar ao antigo ofício, mas tem gente que vai ficar e vai receber vitória. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Jesus está vivo. Buda morreu, mas está na sepultura. Maomé morreu, mas está na sepultura. Irã Abif morreu, mas está na sepultura. Helena Petrevina morreu, mas está na sepultura. Karl Marx morreu, mas está na sepultura. Charles Taze Russell morreu, mas está na sepultura. Alain